Boa tarde a todos e a todas. Então, eu preparei uma apresentação aqui de 15 minutos, até para que tenhamos tempo, para fazer essa discussão posterior relativa ao nosso grupo de trabalho, que é o GTD Montanhas. Então, eu falo aqui em nome do grupo. Esse GTD, já vou apresentar a equipe, quem compõe, como foi a evolução das discussões. Inicialmente, saindo do primeiro workshop realizado do Sistema Brasileiro no Rio de Janeiro em 2019, esse GTD ele foi nomeado como GTD Montanhas e Serras, porque o nosso primeiro grande desafio foi entender o que diferencia montanhas e serras, como possivelmente isso viria num sistema brasileiro de classificação de relevo. E foram 11 reuniões nesse período do GTD, o que daí mais ou menos... As reuniões duravam em média 3 horas, então só de reuniões nós tivemos um pouco mais de 30 horas, fora as atividades que levávamos para casa, entre uma reunião e outra. Eu já vou contextualizar como chegamos nisso, mas a grande pergunta que nós respondemos era, GTD Montanhas ou Serras? E por isso que, após essas 11 reuniões, nós chegamos, então, rebatizamos o GTD como GTD Montanhas, Isso pensando naquela concepção do primeiro nível taxonômico do Sistema Brasileiro de Classificação de Relevo. E assim como foi muito bem enfatizado na fala inicial, principalmente da Rosângela, o nosso GTD ele teve a ênfase em procurar manter uma diversidade regional, pesquisadores, e também uma diversidade institucional. Então, atualmente, fazendo que faz parte do nosso GTD, nós temos o Celso, da Unicamp, o Claudinei, da UFPR, o Frank, então, da Federal do Acre, a Patrícia, da CPRM de Minas Gerais, o Renato, da Embrapa, eu, Ricardo, do IFPR, a Rosângela, do IBGE, e a Wanda, da UFC. Então, sempre buscando manter essa diversidade regional e institucional. Repito, foram, então, 11 reuniões durante esse período, desde a formulação do GTD Montanhas. E assim como acho que todos os outros GTDs, a primeira parte foi fazer esse levantamento conceitual, esse levantamento teórico, para se entender, afinal, o que são montanhas, o que são as serras, Então, fazer esse levantamento bibliográfico e também um levantamento com ênfase em mapeamentos, sejam eles nacionais ou mapeamentos geomorfológicos ou propostas de mapeamento internacionais. Esse levantamento até foi trazido inicialmente já de pesquisas que a própria Rosângela elaborou e nós complementamos e fizemos discussões em cima. E a partir de algumas definições, como essas que eu trago, nós observamos que alguns parâmetros acabam aparecendo repetidamente, são os critérios mais utilizados para se conceituar, para se delimitar o que é entendido como montanha. Quais são esses fatores? Primeiro, então, a ideia de amplitude altimétrica, em alguns casos a própria altimetria, em outros casos, a declividade, Então, por exemplo, aqui declividade maior do que 15%, maior do que 30%, então na literatura isso acaba diferenciando, Então, mas tem alguns valores, inclusive, que eles aparecem muito, como, por exemplo, essa variação aqui dos 300 metros. Então, aqui estamos falando da denominação científica, de montanhas, essa conceituação. Avançando para algumas outras, então, definições de montanhas, repetindo, sempre tem essa altitude superior a 300 metros e a vinculação com declividades. E aí eu chamo a atenção para o termo serras, porque esse termo das serras, tem uma citação bem importante da Sortegaray, porque essa delimitação das serras, ela acaba sendo muito vinculada às toponímias. No entanto, na perspectiva científica de como isso compõe sistemas de mapeamento, ela não aparece em nenhum outro, pelo menos das bases, foram dezenas de mapeamentos geomorfológicos consultados a nível internacional, isso consta como uma categoria hierárquica de mapeamento. O termo serra, que tem origem hispânica, então dos sierras, ele está atrelado, sobretudo, então, a esses mapas
né, hispânicos, mas nos mapas eles são muito utilizados como toponímias locais. Então, que é muito o que acontece também no Brasil. Então, essa é uma primeira questão que o termo científico, né, até que adotamos, foi contexto de montanhas. Já vou explicar adiante como que vem, então, essa noção, que foi entendido como as serras no Brasil, além da questão que eu já mencionei aqui das toponímias locais, que isso se mantém, né? Mas pensando num sistema baseado em critérios científicos, é importante ter isso bem claro. E aí algumas propostas até de classificação também do que seriam as montanhas, né? E repito, várias delas o que aparece são essa vinculação entre altitude, entre amplitude altimétrica e entre declividade. Aí são inúmeras propostas. E no GTD, um dos primeiros exercícios que nós fizemos foi, então, pegar um modelo, né, um SRTM para todo o Brasil e utilizar alguns desses critérios morfométricos, inicialmente, que são os que mais aparecem nas missões, para elaborar um modelo para um exercício para tentarmos identificar, a partir da combinação de parâmetros que nós utilizamos, a amplitude altimétrica superior a 300 metros e também a declividade superior a 15%, mas esse valor de 15% é em função do modelo SRTM, né, que é o modelo global generalizado. Para, a partir disso, verificar qual é o comportamento, aplicando esse critério apenas morfométrico, para identificar, né, como que isso se aplica em território nacional. E eu já vou mostrar para vocês os resultados, porque isso foi base para as discussões que nós fizemos, região a região, estado a estado, a partir da expertise dos membros que compõem o nosso GTD. E aqui nós chegamos na questão dos parâmetros, que é fundamental, né? Eu chamo muita atenção para esse, eu diria até que é um resumo conceitual e metodológico do nosso GTD, do GTD Montanhas. A partir desse embasamento da literatura, né, nós chegamos nessas concepções. Então, quais poderiam ser os parâmetros considerados para se mapear as montanhas no Brasil, considerando o primeiro nível taxonômico de ênfase morfológica? Pois bem, né, então avaliamos 6 parâmetros, né, que poderiam ser utilizados. Primeiro, que foi aquele que mais aparece na literatura, a altura, né, ou amplitude altimétrica superior a 300 metros em relação às áreas circunvizinhas. O que isso significa? Então, essa amplitude altimétrica precisa ser em todas as direções, né, porque nós temos, como é o caso das bordas de planaltos, que eu vou mostrar alguns exemplos adiante, em que nós temos essa amplitude superior a 300 metros, mas ela não é multidirecional. Portanto, embora tenha um aspecto morfométrico, não se caracteriza como montanha. Segundo critério, altitude. No contexto brasileiro, em função da nossa diversidade geomorfológica, da extensão territorial, a princípio, verificamos que não seria aplicado. Terceiro critério, a forma dos topos ou o tipo dos topos, porque também fica característico que as montanhas possuem topos aguçados ou em cristas, até para diferenciar de outras formas de relevo, como algumas elevações residuais de topo plano, né, que daí não caracterizariam um relevo montanhoso. Quarto critério, também que mais aparece na literatura, a declividade. Aí tem aqui um asterisco, né? Então colocamos esses parâmetros aqui de 15%, mas é importante, considerando MDEs globais, né? Só para ter um parâmetro, tendo modelos, a partir de modelos digitais de elevação, com com resolução espacial mais detalhada, claro, isso pode ser para 30%, mas para esse exercício nós fizemos com o SRTM para todo o Brasil, fizemos com 15 graus. Até eu faço questão aqui de destacar a extensão. Isso aqui ainda está em análise pelo GTD, porque agora a gente tem que vincular também qual que seria a extensão mínima, pensando numa generalização cartográfica para se mapear montanhas no Brasil, considerando o primeiro nível taxonômico. Qual que é a extensão? E esse é um exercício que nas últimas reuniões nós estávamos discutindo. E um sexto critério que foi analisado se a posição, a orientação ou a direção dessas feições, né, entrariam como um critério, um parâmetro para se delimitar as montanhas. E também verificou-se inicialmente que esse não será um critério utilizado. Outras perguntas, né, que foram feitas. Qual que seria a acepção das montanhas no Brasil? Acepção coletiva ou individual?
Eu lembro que lá no primeiro workshop até o Ross colocou uma questão, o próprio termo cadeia de montanhas. Então, né, decidido após essas reuniões do GTD, que essa acepção ela passa a ser coletiva. Uma outra pergunta muito importante. As montanhas elas vão ser usadas apenas no primeiro nível taxonômico? Né? Então, tendo uma feição individualizada, por exemplo, de uma montanha, como que elas voltariam dentro dessa lógica hierárquica do sistema, por exemplo, num terceiro, num quarto nível taxonômico, né? Então, como que ficaria? Ela voltaria também com essa definição de montanhas? Também é um ponto, e claro, isso só o avanço do sistema brasileiro que vai permitir chegar nessas respostas, mas é bom já contextualizar, porque há também uma relação multiescalar bastante importante. Eu trago aqui 2 exemplos, para a gente pensar numa compatibilização internacional. Eu vou mostrar 2 exemplos apenas, de mapas geomorfológicos de outros países que têm uma temática semelhante com o que vem sendo pensado até aqui no Sistema Brasileiro de Classificação de Relevo, e com ênfase na questão das montanhas, né? O primeiro exemplo que eu trago é um exemplo de uma carta geomorfológica da Romênia. Observem que na organização hierárquica, até demonstrada aqui pela legenda, deixa eu dar um zoom maior, primeiro nível categórico, relevos montanhosos. Também aqui, então, o primeiro nível mais abrangente está sendo considerado a forma. Segundo nível, então, dessa classificação aqui hierárquica, está relacionado à morfoestrutura. O terceiro nível está relacionado à morfogênese. E vejam que no quarto nível taxonômico, que ele apresenta aqui nas representações de polígonos, as montanhas voltam a ser representadas, mas agora com outras características. Quais são as características? Morfométricas, relacionada à altitude, e também algumas características aqui qualitativas, né? Alguma descrição também dessas formas. Tá? Não estamos pensando nesse avanço, né? Como que vai ser no... Mas é interessante já pensar porque também é uma proposta de mapeamento morfológico que tem uma organização parecida com o que nós vemos pensando até aqui. Um outro exemplo, mapa geomorfológico de Cuba, que também segue, vou mostrar aqui até a classificação de montanhas, que vem também no primeiro nível taxonômico. Montanhas, o segundo nível está associado a uma morfoestrutura, o terceiro nível, está aqui, ó, tectônico-erosivas, a morfogênese, até com uma certa indicação aqui de idade relativa, e num quarto nível taxonômico, vejam, voltam também as montanhas, com uma classificação qualitativa, morfográfica e outra morfométrica. Então, montanhas pequenas, de bloco, dissecadas, e aqui a amplitude altimétrica e a altitude, tanto a relativa quanto a absoluta. Também acho que esse é um ponto importante para a gente pensar. No mapa cubano, eu acho muito interessante porque a própria classificação de montanhas, pegando a legenda total, ela ocupa aqui quase 2 colunas inteiras. São 2 colunas inteiras na realidade. Pois bem. Agora, então, vou mostrar algumas fotografias aqui do que é entendido como montanhas, de fato, no Brasil, e na sequência eu vou mostrar nesses nossos exercícios no QGIS, mostrando algumas regiões aqui do Brasil. Então, começando pelo contexto da Serra do Mar, cuja toponímia é de serra, e aí como que ele vincula com a ideia de montanhas, que então, no caso da Serra do Mar, no Pico Paraná, uma outra foto aqui do Pico Paraná, maior elevação do sul do Brasil. Mais um exemplo aqui e acho que é sempre importante relembrar, agora mostrando esses exemplos, nesses parâmetros que nós discutimos. Quando a gente vai mostrando essas fotografias, por exemplo, como que se vincula aqui a altura, o tipo dos topos, a declividade e também a extensão dessas feições. No caso da Serra do Mar, já no contexto do Rio de Janeiro, que é um exemplo, fotografia de Teresópolis. Então, deixa eu mostrar aqui na QGIS. Então, eu quero enfatizar, deixar registrado que esse daqui é um exercício utilizando a amplitude altimétrica superior a 300 metros e a declividade superior a 15%. O que eu vou mostrar aqui não é um mapa de montanhas do Brasil, mas nós utilizamos isso como um exercício para verificar, usando esses 2 critérios, o que poderia ser classificado dentro dessas áreas como montanhas. Então, aqui o que está em vermelho
nessa representação, tudo que está em vermelho, representa essas áreas, só deixa eu carregar aqui, vou passar aqui um pouquinho. São as áreas com essa combinação entre amplitude e a declividade. Enquanto ele carrega aqui, deixa eu voltar para a apresentação. E aí nós fomos discutindo isso região a região. Tá? Então, e o que foi verificado? Muitas montanhas são serras, mas nem todas as serras são montanhas. Deixa eu ver aqui se ele QGIS destravou. Agora sim. O que nós temos? Vou começar pelo caso do estado do Paraná. Fazendo essa combinação de amplitude altimétrica e declividade, o que nós temos no caso do relevo paranaense? A Serra do Mar, bem destacada, só que também ficou destacado aqui a região do Vale do Ribeira, entre Paraná e São Paulo, e algumas áreas aqui que são os limites dos planaltos. Algumas áreas aqui do limite do que localmente é tido como o primeiro e o segundo planalto no estado do Paraná, ou o terceiro planalto associado aos derrames basálticos do rift continental. E também uma porção aqui ao sul, a dessecação do rio Iguaçu. Então vejam, todas essas áreas são montanhas? Não. A Serra do Mar entendemos sim como, né, cadeia de montanhas. Essa porção aqui linear que marca essa transição dos planaltos é uma borda de planalto, e essa porção aqui, entendida como um planalto dissecado. Vamos dar um exemplo aqui, por exemplo, na Serra Gaúcha Catarinense, a mesma coisa. Então, o que nós temos aqui, embora tenha esses critérios morfométricos encontrados na literatura associado à montanha, o que isso daqui representa é também uma borda de planalto. Então, por isso, e claro, localmente, a maior parte dessas áreas são chamadas de serras. E aí que, então, a nossa proposição, a partir das discussões do grupo, é que o primeiro nível taxonômico, montanhas, e que as serras, elas podem aparecer num nível taxonômico mais detalhado, talvez a partir do terceiro ou do quarto nível taxonômico, porque daí essas áreas acabariam sendo contempladas. Por exemplo, algumas delas entrariam já no GTD de planaltos, entrariam com as porções mais dissecadas. Né? Então, por isso que... E só para ilustrar esse caso aqui do perfil, né? Qual que é a importância de considerar todos aqueles critérios para se definir montanhas no Brasil, e não utilizar somente os critérios morfométricos? No caso aqui do estado do Paraná, vou fazer um perfil nessa região, né, vindo aqui de Guarapuava até Curitiba, passando por essas áreas. Né? Então, E a gente vai observar nesse perfil algo bastante interessante. Quando nós falamos dessa borda de planalto, olhem aqui no gráfico, ele tem então uma grande amplitude altimétrica para o reverso, mas no entorno, né, já na porção do terceiro planalto, não há esse desnível. Ou seja, tem declividade superior a 15%, tem amplitude superior a 300 metros, mas não entra nesses critérios. A mesma coisa acontece na transição do primeiro para o segundo planalto. Já a Serra do Mar, embora tenha um desnível maior para a vertente litorânea, ela acaba contemplando todos os outros critérios. Vamos para a região Nordeste. Aqui só um exemplo que eu mostrei do planalto dissecado. Parâmetros entram nessa categoria. Né? Então, tem os critérios morfométricos, no entanto, não são caracterizados como montanhas. E agora eu vou mostrar alguns exemplos no Ceará. O Ceará, até a partir das contribuições da Wanda, né, foi, acho que, do estado do Nordeste, especialmente a região da Borborema, foi uma das mais discutidas no GTD. Da região da Borborema, no contexto do Nordeste, vale a pena ressaltar. Né? A gente está entendendo as montanhas como antigos orógenos brasileiros vinculados ao ciclo brasiliano, mas que ainda tem essa representatividade morfológica na paisagem. A Borborema, né, o que foram umas duas reuniões só para falar sobre a Borborema, a região da Borborema, mas o que nós discutimos é que entre a depressão sertaneja e o planalto da Borborema, há uma região possivelmente então, categorizada como montanhas. Tudo depende, né, dos critérios que estamos discutindo ainda da extensão, né, como vai ficar essa área mínima
para compor um primeiro nível taxonômico. Isso na região da Borborema. No estado do Ceará, vale a pena ressaltar essas áreas aqui. Eu vou mostrar a Serra do Baturité, a Serra de Uruburetama, que é aqui que eu vou mostrar um exemplo também de perfil. Maciço Caruaru, também já no contexto aqui da Borborema. Triunfo, também no contexto da Borborema. Serra Talhada. Observe sempre nessa questão morfológica, daqueles parâmetros que eu comentei inicialmente. O Rio Pianco, todas essas últimas aqui no contexto da Borborema. Vamos mostrar aqui, então, ver como que ficou, por exemplo, juntando os critérios morfométricos, amplitude altimétrica e declividade lá no estado do Ceará. Olhem que interessante. Essa região aqui, uma feição linear, ela então, tem declividade superior a 15% e amplitude altimétrica superior a 300 metros. No entanto, isso daqui é uma borda de planalto. O próprio mapeamento do IBGE, dos compartimentos de relevo, estou habilitando ele aqui, ele classifica essa área que está aqui em roxo como planalto, certo? Então, isso daqui é uma clara borda de planalto. Então, até tem alguns nomes de serras locais. Olha a importância das toponímias. Aqui a ordem, acho que é Ubatuba, Timbaúba, Gameleira e Ibiapaba. Na ordem aqui de norte a sul, em todo esse planalto. Já, no entanto, nós temos essas outras feições aqui no Ceará, também mais dissecados, que estão dentro dos parâmetros morfométricos, que é a Serra, então, de Uruburetama e do Baturité, que eu mostrei as fotos anteriormente. E elas entram, deixa eu até mostrar aqui. Fiz já um perfil aqui dessa região do Uruburetama. Já estou concluindo, tenho mais 3 minutinhos, eu já concluo a minha fala. Mas vamos ver então esse caso do Ceará, só para vocês se localizarem. Estamos aqui na Uruburetama. E olhem, vou até mostrar aqui em 3D para a gente observar morfologicamente como que se dá o relevo aqui nessa porção. Aqui é essa porção do Uruburetama. Qual é a questão que nós discutimos bastante? Que daí isso precisa daquele critério da extensão. Porque quando nós observamos, ele tem uma representatividade, faz parte de todos os parâmetros para compor as montanhas. No entanto, quando observamos a nível nacional, pensando num primeiro nível taxonômico, precisa ainda ser definido quais que serão esses critérios. E aí teríamos outros exemplos aqui, que eu não vou estender, mas que nós falamos também do caso do estado de Minas Gerais, com o quadrilátero ferrífero, ou principalmente o espinhaço. Nós teríamos as regiões montanhosas dentro do contexto do espinhaço. E aí, a gente conversou muito a partir até da expertise da Patrícia, da CPRM, Tem algumas fotos. Mas isso eu posso deixar até para as discussões, para nós conversarmos. E o que eu destaco, então, para finalizar a minha fala, é enfatizar. Foram vários exercícios, partindo dessa combinação de critérios morfométricos, que é o que mais aparece na literatura, e o que ficou, então, como saldo das discussões do grupo até aqui, é que as montanhas, então, foram entendidas como pertencentes ao primeiro nível taxonômico. As serras, vejam, as serras elas podem ser montanhas, tem serras que podem ser montanhas, elas podem ser bordas de planalto ou planalto dissecados. Então, eles poderiam vir num nível taxonômico mais detalhado e, claro, continuar permanecendo como a toponímia, Mas, cientificamente, então, no primeiro nível viriam as montanhas. E finalizo citando que a gente está, acho que agora numa fase do GTD, imagino que outros GTDs também, de uma necessidade, um contato horizontal e vertical do sistema, onde a gente já estamos tomando espaço dos planaltos, de outras feições, aí, grupos que compõem o primeiro taxon, e também a gente precisa avançar já na concepção vertical, para se definir quais que vão ser esses critérios também, já pensando na representatividade de cada nível taxonômico. Então foi isso, acho que eu agradeço a atenção e ficamos aí à disposição agora para fazer as discussões
né, e as conversas. Então, muito obrigado pela atenção. Ricardo, parabenizo pela apresentação, né? Conseguiu sintetizar muito bem aí horas, dias de discussão, né? Sintetizou muito bem, parabéns. E agora dando os encaminhamentos para essa mesa, eu acho que isso é fundamental, né? As discussões, trazer aqui o que a comunidade que está nos acompanhando, temos quase 50 pessoas na sala aqui, flutuando um pouquinho, nos acompanhando, e eu vou trazer algumas perguntas aqui e te apresentá-las, tá, Ricardo? Então, eu vou começar aqui com uma pergunta apresentada aqui pelo Jorge, da Paixão Marques Filho. Já cumprimento o Jorge também, sempre muito participativo. Um grande abraço, Jorge. E eu vou ler aqui o que ele escreveu. Então, boa tarde, minha dúvida é sobre os parâmetros adotados nesta classe. Embora a maioria sejam morfométricos, como amplitude altimétrica, declividade, etc., talvez a utilização de critérios que envolvam também a estimativa de taxas de erosão, como o índice de capacidade de troca de sedimentos, também utilizado como o fator de segurança LS, comprimento e declividade, não poderiam complementar essa análise e ser mais um critério? Uma pergunta para você, Ricardo. Boa tarde, Jorge. Bom revê-lo ainda também, ainda que virtualmente, né? E, Jorge, acho muito interessante assim, essa tua provocação no sentido da inclusão de outros atributos morfométricos, né, para auxiliar nessa caracterização. Considerando a abrangência dessa feição, que nós estamos falando aqui de montanhas num primeiro nível taxonômico, né, nível nacional, eu acho que os atributos morfométricos que representariam melhor essas diferenciações são realmente esses atributos mais regionais, né? Então, seja a declividade, seja a amplitude altimétrica. Outros atributos, tais como esse que você citou, eles podem vir a compor mapeamentos talvez em níveis taxonômicos de mais detalhe, seja lá no terceiro, no quarto nível taxonômico, para fazer essas subdivisões morfométricas / morfológicas. Nesse caso, pensando no primeiro nível taxonômico, mesmo utilizando apenas dois atributos, essas duas informações, que mais aparecem na literatura, né, da declividade e da amplitude, ainda assim, como eu tentei mostrar rapidamente aqui nesse exercício, né, ali para todo o Brasil, ele acaba produzindo muitos ruídos. Então, por isso a gente, nas reuniões, olhávamos com atenção cada caso, cada exemplo, e a partir do conhecimento de cada regional de cada um, a gente fazia essas discussões para ver, olha, está dentro dos parâmetros, mas isso daqui não é caracterizado como uma montanha. E aí que vem a importância. É fundamental ter esses critérios também qualitativos. Eu até faço questão de compartilhar, deixar aqui de novo na tela, porque eu acho isso bem importante, né, para frisar. Acho que esse é um principal resultado das discussões coletivas que foram feitas. A definição de montanhas, ela vai depender. Pode ser que tenhamos novos parâmetros, tenhamos, né, inclusões, revisão de alguns, mas vai depender principalmente da amplitude altimétrica, da altura, da forma, a característica dos topos, da declividade e da extensão. Esses são os 4 pilares, aí, fatores principais para se pensar numa classificação de montanhas num primeiro nível taxonômico. E aí, claro, acho que no avanço do sistema, para outras escalas conceituais e cartográficas, acho que isso também é importante. Aí, com certeza, essas informações podem vir a detalhar, incluindo, né, o que você colocou, falando sobre, deixa eu confirmar, sobre essas questões, acho que tinha um ponto das taxas de erosão, né? Aí esse também pode ser um outro fator para fazer essa diferenciação. Por isso que eu fiz questão de mostrar o mapa romeno e o mapa cubano como exemplos, porque em níveis taxonômicos eles conseguem fazer que no caso deles é o 4º nível, fazer uma diferenciação qualitativa, acrescentando características sobre algumas unidades ou características morfométricas. Então, eu vejo dessa maneira. Bom,
Obrigado, então, pela resposta, Ricardo. Eu vou continuar aqui, eu vou te fazer uma provocação, então, e acho que isso esclarece um pouco também para os colegas, ou traz um pouco de luz nas discussões. Ricardo, como que o grupo discutiu e você entende que qualquer operador entraria com um conjunto de critérios morfométricos ou esses próprios critérios mais morfográficos, e ele identificaria as montanhas à mercê desses critérios, ou a ideia seria ter um modelo de ocorrência nacional de áreas que teriam montanhas? Como que você enxerga? Você podia falar um pouquinho disso, assim, deixar um pouco mais claro também para quem está nos acompanhando? Claro, obrigado pela pergunta. As discussões dentro do grupo, elas se pautaram, né, então, considerando o primeiro táxon, se nós teríamos uma delimitação a partir desses critérios de áreas preferenciais da ocorrência de montanhas, já então um modelo prévio com um modelo tendo um ponto de partida até para seja o refinamento cartográfico em áreas específicas, ou mesmo já pensando para o detalhamento para outros níveis taxonômicos, né? E então esse foi um ponto bastante debatido em como seria se nós teríamos apenas os critérios, né? Eles bastante, convenhamos que esse conjunto de critérios acaba ficando um pouco subjetivo na hora de representar, mas, no entanto, também pode sair um produto que não é necessariamente um mapa das montanhas do Brasil, mas já com essas áreas prioritárias, considerando alguns dos critérios que foram apresentados aqui, que sintetizam tanto o levantamento bibliográfico, quanto essas análises prévias em distintas regiões e contextos geomorfológicos do Brasil, para ter uma análise geral da ocorrência, ou área possível da ocorrência das feições no contexto brasileiro, né? Então, assim, o estágio atual, nós estamos pensando realmente numa questão de generalização. Tem muitas feições que, então, elas contemplam os parâmetros, mas como que seria essa delimitação dessa questão das extensões? Acho que essa é a fase atual de discussão do grupo. Perfeito, Ricardo. Bom, eu vou passar para mais uma pergunta aqui que está no chat, que é do David Luan da Silva Planta. Agradeço a pergunta aí, David, e ele vai te apertar aí com uma pergunta muito vertical, Ricardo. Até lancei mão aqui de procurar a nossa consultora para assuntos do Nordeste, do grupo Havanda, ela não está na sala, mas eu vou te fazer a pergunta. Ele pergunta, os brejos de altitude, conhecidos popularmente como serras, como citado o maciço Caruaru, em Pernambuco, estaria sob o Planalto Borborema? Qual seria o táxon para enquadrar esse relevo em detalhe? Obrigado pela pergunta, David. Essa região da Borborema, particularmente, não conheço. O que eu até abro também para os outros colegas do GTD, se quiserem comentar, né? O que eu destaco dessa questão que você comenta do maciço Caruaru, né, e o Planalto da Borborema, como falei, foram duas reuniões bastante intensas, né, com algumas mudanças de paradigmas relacionados a essa área de transição entre a depressão sertaneja e o próprio Planalto da Borborema. Eu acho que isso vai, David, ainda no que eu acabei de comentar em relação à generalização. Com certeza, essas feições, esses brejos, eles serão individualizados em níveis taxonômicos mais detalhados. Ainda não, como não foi definido sequer qual é o número de táxons que o sistema vai ter, porque isso depende, né, vai ser, começamos aí com esse primeiro, temos o segundo, até tem a apresentação daqui a pouquinho, né, do qual seria o segundo táxon, mas digamos que tenha 6 ou 7 níveis taxonômicos, então pode ser que as feições elas comecem a aparecer do quarto, quinto nível taxonômico, né? E ela vai estar sempre vinculada a uma unidade hierárquica de nível superior. Eu teria que ver aqui, tem uma representatividade dela no mapa, né, para ver onde que estão essas áreas ali do contexto, mas
dependendo do nível de generalização adotado para o primeiro táxon, se as regiões forem incorporadas como montanhas, então ele vai seguir em todos os níveis taxonômicos essa origem vinculada ao nível superior. Se essa área especificamente, ali pela generalização, não for entendida como montanhas, ficar contida como no contexto dos planaltos, e a gente, por isso que eu acho que é muito interessante, que eu falei que está numa fase agora de conflitos, no bom sentido, verticais e horizontais do sistema, porque tem alguns pontos, algumas delimitações, que nós esbarramos com outros GTDs horizontalmente, né? Então, onde que termina uma montanha, onde que vai começar os planaltos? Nós temos aqui as nossas argumentações, né, os parâmetros que foram utilizados, mas nós dependemos também das discussões que vêm sendo feitas em planaltos para acertar quais serão esses limites e essas divisões. Tá? Então, acho que esse é um pouco do contexto de como vai funcionar, uma dentro dessas áreas mais detalhe, no Sistema Brasileiro de Classificação de Relevo. Mas não se preocupe, ainda que elas tenham um nível taxonômico lá generalizado, elas serão detalhadas e individualizadas na sequência. Obrigado, Ricardo. Eu vou complementar aqui com um comentário feito pela Rosângela, né, que compõe o nosso GTD também. Acho que todo mundo conhece, a nossa querida Rosângela, do IBGE, a Botelho. Ela comenta em cima dessa pergunta do David, que vale mencionar que as montanhas em si, na escala Brasil, englobará outras classes, por exemplo, as planícies. E a Lúcia chama atenção também nessa pergunta do David, mencionando que o mesmo caso ocorre nos campos de altitude do Parque Nacional do Itatiaia, né, de imensa importância ambiental. Então, acho que é isso que o Ricardo falou, né? Terá as montanhas no primeiro táxon englobam um conjunto de outras unidades de relevos mais detalhadas, como talvez os brejos de altitude, vales intermontanos, né, planícies de altitude, tudo isso talvez componha, que aí passa a aparecer esse detalhamento nos outros níveis, nos outros táxons mais detalhados. Então as montanhas seriam grandes áreas de ocorrência, né, que tendem a englobar essas outras classes de relevos mais detalhadas. E no caso da Borborema lá, estou tentando também tirar de cabeça aqui, a ideia é que, né, nessas discussões existiriam as montanhas da Borborema, seriam essas porções mais elevadas entre a porção nuclear da Borborema, o planalto da Borborema, e as porções externas das depressões. Então teria um alto topográfico, eu acho que é esse que o David se refere. Eu vou passar para a próxima pergunta aqui, que é a do Jorge. O Jorge traz outra dúvida, ele menciona, em relação aos possíveis níveis taxonômicos mais detalhados, a ideia de sistemas teria o foco maior em sistemas ambientes montanhosos ou sistemas ambientes de encosta? Então, a ideia seria trabalhar com ambientes montanhosos ou ambientes de encosta nesse tratamento. Legal, obrigado pela pergunta, Jorge. Essa é uma pergunta que ela ainda fica com uma interrogação, porque ainda não foi discutido. Nós temos aí mais ou menos estruturado em relação ao primeiro e ao segundo nível taxonômico. Mas da forma, das discussões que foram feitas até aqui, acho que ambas as concepções elas vão ser contempladas. Eu acho que quando a gente chegar nesses sistemas, então, montanhosos, por exemplo, pode ser que esse primeiro nível taxonômico, mais reconhecimento a nível nacional, claro, não seja possível fazer esse tipo de caracterização, mas temos lá o segundo nível, então, relacionado à estrutura, pode ser que, sei lá, um terceiro nível seja vinculado à morfogênese, e num quarto nível nós voltemos às características morfológicas. Então pode ser que nesse nível taxonômico, essa ênfase dos sistemas ambientes montanhosos sejam tratados de uma forma mais individualizada, considerando ali as especificidades locais, porque mesmo a Serra do Mar do Rio de Janeiro, no contexto brasileiro, as montanhas ali têm um comportamento diferente do que tem no estado do Paraná. É isso que eu estou falando aqui de uma unidade, pode vir como uma unidade contínua, uma unidade única no primeiro nível taxonômico. E os sistemas aí já mais ligados à encosta, pode ser que eles venham num nível taxonômico imediatamente mais detalhado. Então, estou dando um exemplo só, tá? Porque isso ainda não está sendo discutido.
mas que venha num quinto nível taxonômico e que daí seja possível trabalhar mais com esses sistemas vinculados à dinâmica das encostas. Então, acho que no fim o sistema ele vai abarcar todos esses processos, tanto numa escala temporal quanto numa escala espacial. Acho que tudo isso vai ser contemplado. Obrigado, Ricardo. Bom, eu vou trazer mais algumas provocações aqui, que são dúvidas que eu acho que surgem para todo mundo. Ricardo, a gente conhece muito como Serra do Mar, e ela vai passar a ser montanha. O sistema está propondo o quê? Que seja mudado o nome também para montanhas do mar, montanhas do Atlântico? Como seria isso? O que foi discutido isso no grupo? Isso é bem interessante porque vai de encontro com aquilo que eu iniciei falando sobre o termo das serras, né, das sierras, que tem aquela origem hispânica e que em sistemas de mapeamento de outros países, aí, mapeamentos internacionais, mesmo os de origem hispânica, as serras elas constam como toponímias. Elas não aparecem, é interessante, porque elas aparecem na representação, indicando essas atribuições qualitativas, mas elas não constam na legenda como uma categoria científica. Portanto, as áreas de serra, né, todas essas que eu mencionei aqui no exemplo, no caso da Serra da Esperança, a Serra do Mar, todas elas continuam sendo chamadas de serras. Essas são as toponímias, mas a atribuição delas científica dentro do Sistema Brasileiro de Classificação de Relevo aí passa a considerar as especificidades de cada uma. Então, a Serra do Mar é entendida como montanhas, a Serra da Esperança é uma borda de planalto. Então, essa é a diferenciação que se mantém, né? Por isso que eu falei, todas as ali, quer dizer, muitas montanhas são serras, mas nem todas as serras são montanhas. Acho que esse é um raciocínio que sintetiza a pergunta inicial do grupo, né, do GTD, que começou, tinha o nome de GTD Montanhas e Serras, né? Então, por isso que daí expliquei esse caminho e como nós chegamos até essa definição do GTD Montanhas. Esse é o batismo após as 11 reuniões. Vou aproveitar o comentário aqui da Cláudia, que ela menciona, mas a questão de nomear como Serra do Mar não seria também um jargão popular? Pelo menos eu observo muito isso na Serra do Mar Paulista. Sim, acho que vai ao encontro disso que o Ricardo explicou, que na verdade o tratamento, a denominação utilizada de serra, ela vai se manter, né? Já é conhecido, a toponímia de Serra do Mar já é conhecida. Então o sistema não pretende fazer esse tipo de alteração, né? Simplesmente uma organização de representação de relevo em nível nacional, em nível de Brasil, né? Eu vou avançar então com uma próxima pergunta, uma pergunta aqui do Rodrigo Vitor Barbosa. A pergunta dele é: qual seria o referencial em escala global para dizer se a forma de um relevo X ou Y tem baixa ou alta altimetria? Ou altura, se for considerado o nível médio dos mares. Então, essa é uma primeira pergunta, tem várias aqui. Considerando que a forma do relevo tratada aqui é montanha, não seria interessante fazer uma análise comparativa com outras montanhas, outros continentes, outros países, inclusive com países vizinhos da América do Sul, explorando o uso das geotecnologias, algo que você explora muito bem? Uma segunda pergunta dele. Então, agora, indo para a próxima, avançando aqui, embora a classificação seja o território brasileiro, eu penso, a opinião dele, penso que para a forma do relevo montanha, a altimetria ou altura e outras variáveis geomorfométricas são variáveis que devem ser bem definidas, para se evitar ambiguidade ou mesmo invasão de outras formas de relevo, algo que poderia causar enorme confusão. Fique à vontade, Ricardo. Não, muito obrigado, Rodrigo, pela pergunta, sugestões e ótimos questionamentos. Até, Claudinei, tem uma pergunta do Vinícius, que acho que foi para o lado, daí na sequência eu respondo o Vinícius, está ali no chat também. Então, Rodrigo, primeiro em relação ao referencial utilizado, né? Para a definição, quando eu falei da amplitude altimétrica, isso também na literatura não fica claro, né? Qual vai ser, então, quando tem as definições, qual vai ser a amplitude altimétrica, são jogados os valores, não considera qual é o referencial. Nesse caso, o que foi considerado foram as elevações dos topos. Foi a diferença da elevação, considerando os topos em relação ao entorno. Deixa eu até mostrar, tem uma apresentação aqui que
Para esses exercícios que nós fizemos, eu considerei a diferença de elevação considerando um raio de 1 km para cada pixel. Esse foi o valor para considerar a amplitude altimétrica. Tem outras propostas na literatura, que até uma que eu mostrei aqui, que é até utilizada pela ONU, que eles consideram um raio de 7 quilômetros. A variação da amplitude altimétrica num raio de 7 quilômetros. Para esse teste que eu mostrei, foi com um raio de 1 quilômetro. E a altimetria, partindo para a sua segunda pergunta, né, em relação com a América do Sul, a grande dificuldade, acho que, de compatibilizar, considerando a altimetria somente, por isso que eu acho que a amplitude altimétrica ela reflete melhor, é em função da Cordilheira dos Andes, né? Então, quando nós temos os orógenos ativos nessa espinha dorsal da América do Sul, enquanto no Brasil, o que nós temos são esses antigos orógenos, aí, que restou lá, como falei, estamos falando aí de 550 milhões de anos atrás. Então, utilizar as cotas altimétricas, né, principalmente para esse contexto das montanhas, que nós temos bem pronunciadas na América do Sul, aí ficaria bastante discrepante, né? Por isso que daí, mas com certeza, as concepções conceituais, todas elas acabam contemplando. O Brasil só tem essa especificidade por estar nessa posição diferente, distinta dos orógenos atuais. Em relação à terceira pergunta, então, das variáveis morfométricas, concordo plenamente contigo, e essa também é uma discussão que vinha em todas as reuniões do nosso GTD. Esses parâmetros, por isso eu tentei reforçar também na apresentação, eles não são definitivos e eles não vão ser o único critério. Isso daqui foi apenas um ponto de partida para que nós entendêssemos a estrutura, quais são esses núcleos que contemplam alguns elementos para daí se pensar, né, na delimitação. Mas essa questão da subjetividade, ela é muito importante, né, na hora do mapeamento, principalmente considerando que vão ser vários parâmetros considerados para se caracterizar as montanhas no Brasil. Então, pode ter certeza que assim que as discussões forem concluídas e a comunicação como vai ser feita, ela vai ser realmente um passo a passo, justificando cada etapa e deixando muito claro, tanto para a comunidade científica, mas principalmente para os usuários, né, para entender o que está sendo feito quais são aqueles parâmetros para se chegar ao mapeamento. Por isso que também a gente discutia no grupo a possibilidade de ter já um mapeamento, um modelo inicial prévio de como seriam essas áreas preferenciais de ocorrência de montanhas no Brasil, né, que é um ponto de partida. Bem respondido, Ricardo. Bom, eu vou colocar alguns outros comentários. O nosso amigo Jairo Valdati, um grande abraço, ele menciona que acha importante manter a toponímia local e ver também um termo técnico. A toponímia local tem um valor cultural e um não anula o outro. Então, acho que até a minha provocação aí com o Ricardo da toponímia era nesse sentido, para demonstrar que isso foi pensado, né? Então, quer dizer, o sistema não pretende alterar a nomenclatura que nós já utilizamos, a toponímia, que se remete às formas, né, no contexto popular, mas sim trazer, assim, no âmbito de uma apresentação morfológica para consulta, né, para a comunidade em geral, entender aí essa classificação técnico-científica, né, do relevo brasileiro em macro escala. Aqui a Lúcia Helena Cunha dos Anjos faz um comentário também. Ela menciona que, fazendo um paralelo com os solos, né, ela apresentou a mesa agora há pouco, falamos em solos afetados por sais e o Sistema Brasileiro de Classificação de Solos, em inglês solos sálicos e outros. É importante a toponímia para a divulgação da informação. E a Rosângela comenta que a toponímia sempre nos ajuda e nos aproxima da sociedade, sem dúvida. Mencionando com a Lúcia, que a coisa é meio como terra roxa e mitossolo. Sim, a toponímia é uma forma de conhecimento, e aí nós tentamos, aí, por meio dessas sistematizações, trazer uma organização da linguagem técnico-científica. Eu abri para as últimas perguntas, não ocorreram mais perguntas, mas eu acho que, sem alongar muito, porque nós temos horários, senão acabamos impactando o próximo GTD, né? Eu acho que foi bastante proveitoso essa nossa discussão. Tentar aí, a ideia é essa mesma, é tentar compartilhar. O Ricardo apresentou muito bem
a síntese das discussões e trazer isso à luz da nossa comunidade geomorfológica, que eu acho que é o mais importante. Espero que o Sistema Brasileiro de Classificação de Relevos consiga aí fôlego para dar sequência aí na sua maratona e consiga colher bons frutos aí no futuro. Eu acho que assim, é um esforço coletivo da nossa comunidade geomorfológica e é uma preocupação mútua de universidade e instituições técnicas que tratam do tema. Eu acho que tem tudo para dar certo. Eu acho que temos um time aí, um envolvimento muito grande da comunidade geomorfológica e vamos utilizar esses espaços, esses eventos nacionais, né, para compartilhar a todo momento os avanços. Demais, todo mundo aqui parabeniza você, Ricardo, pelas apresentações e que as discussões foram muito ricas. Então, dessa maneira, eu acho que finalizamos então a nossa mesa para que não tenha delonga. Ricardo, fique à vontade com o término aí da palavra, caso queira externar alguma coisa para os demais colegas, eu saúdo todos com um grande abraço. Então, agradeço muito, Claudinei, pelo apoio aqui no dia de hoje, pela participação de todos e todas, e principalmente a todos os integrantes desse GTD, que eu tive, né, o prazer aqui hoje de representar, então a todos os 8 integrantes, muito obrigado, e a todo o Sistema Brasileiro de Classificação de Relevo. Só ficou faltando uma perguntinha do Vinícius, que eu vou comentar rapidinho. Vinícius, qualquer coisa entra em contato depois, tá? Mas é uma pergunta muito interessante. O Vinícius falou como que vai ser essa questão dos critérios, né? Se, por exemplo, a montanha tiver 293 metros, aí vem a ideia da comunidade, vai ter um refinamento no mapeamento, Vinícius, considerando essas áreas. Nós tivemos alguns casos no Acre, que tinha exatamente esse caso, as montanhas tinham umas elevações ali que elas chegavam, a amplitude a 295 metros. E, então, claro, essas áreas elas seriam contempladas, né, pela ideia da continuidade por esse efeito de generalização, tá bom? Então, só para contextualizar também, e agradeço novamente, né, ficamos à disposição, né, de todos e todas, e aguardamos aí agora as contribuições e a sequência das discussões com as novidades do GTD Montanhas e dos próximos níveis nos próximos eventos. Muito obrigado.